Olá! Se há um grupo de proteínas, uma categoria de proteínas que deve ser valorizada hoje em vista do papel que elas desempenham, relacionado fundamentalmente à saúde humana, ao combate a doenças ou às chamadas doenças autoimunes, essa categoria é a dos anticorpos. Anticorpos são proteínas de defesa. Defesa contra quem, afinal de contas? Defesa contra partículas estranhas que invadem o organismo. Partículas essas que podem ser de diferente natureza, diferente constituição química, podem ser partículas virais, partículas fúngicas, partículas de qualquer ser vivo, ou pedaços de substâncias que ao invadirem o ser vivo, ensejam um contra-ataque. E essas partículas estranhas são os antígenos, que podem ser proteicos ou não. Mas o que importa é que são substâncias estranhas ao organismo. E isso demanda um contra-ataque. O contra-ataque que o organismo executa, essa agressão provocada pelo antígeno, é a produção de anticorpos, que são proteínas de combate, proteínas de defesa. Os anticorpos são relacionados ao nosso sistema imune. E anticorpos são produzidos por células específicas do nosso sistema imunitário. Dado que um antígeno entra em contato com uma célula nossa, isso gera uma reação que atua no chamado linfócito B, que ao reconhecer o antígeno ou a substância estranha, transforma-se em plasmócito, que é uma célula de tecido conjuntivo, e cabe a esse plasmótico, cabe mais propriamente ao retículo endoplasmático rugoso desse plasmócito, proliferar e providenciar a síntese das proteínas chamadas anticorpos, que assim liberadas vão para o sangue e no sangue encontram-se com os antígenos onde ocorre o combate antígeno-anticorpo, inativando os antígenos. E essa situação de combate não é esquecida, porque permanecem no sangue circulante em alguns lugares do nosso organismo alguns linfócitos que registraram o contato deles com os antígenos que foram combatidos. E esses alguns linfócitos que registraram são importantíssimos como células de memória. De modo que numa segunda vez que esse antígeno penetrar no organismo, essas células de memória, esse esquadrão de memória é prontamente ativado e de imediato acabará gerando uma nova população de plasmócitos que promoverá a síntese do mesmo anticorpo, agora numa reação mais rápida. Isso nos remete ao famoso gráfico que está aqui, que envolve a ação primária e a secundária de uma ação de anticorpo. Vamos supor que alguém tenha sido vacinado aqui contra certa virose, por exemplo, a gripe. Ao ser vacinado, isso enseja a chamada resposta primária, em que ocorre a síntese de anticorpos que providenciarão o combate aos antígenos. Esses anticorpos acabam diminuindo de quantidade, ficam lá, desaparecem, mas permanecem as células de memória, e num contágio, por exemplo, se aquele vírus cuja vacina foi tomada para prevenção, se aquele vírus ingressar no organismo, ele real, ocorrerá uma resposta secundária, ativarão as células de memória e a produção de anticorpos será muito mais rápida, mais intensa e ajudará a combater a virose que foi então contraída. Então, esse padrão de resposta é típico da ação primária e secundária dos anticorpos e muito útil em processos de vacinação ou de imunização. Agora, uma coisa fundamental hoje, em termos de saúde humana, saúde pública, é que muitos anticorpos estão agredindo os próprios organismos. É a chamada doença autoimune. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, em doença de Crohn, que é uma doença intestinal em que um certo anticorpo, produzido por nossas células de defesa, ataca a nossa mucosa intestinal. O que fazer nesse caso? Nesse caso, existe hoje já uma terapia baseada em anti-anticorpo. Então, a medicina moderna inventou um anticombatente, anticombate, um anticorpo que combate o anticorpo que lesa o nosso intestino. Isso tudo comprova
mostra a importância do estudo dessas fabulosas proteínas de defesa que são os anticorpos.